Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma etapa do programa de extensão universitária da FATEC Itu sobre metodologias ativas. Eu sou a professora Luciane Panisson e hoje nós iremos falar um pouco sobre os espaços de aprendizagem referentes ao capítulo 4 do livro de referência que foi passado para vocês. Espaços de aprendizagem, ou como a literatura costuma chamar de Learning Space Design, são todos aqueles espaços onde o processo de ensino-aprendizagem pode acontecer e não estão limitados somente à sala de aula. Essa é uma perspectiva bem interessante, porque, ao contrário do que sempre se abordou no ensino tradicional, a sala de aula como um espaço com carteiras enfileiradas, né, com um quadro sempre à frente, este modelo de sala já não é um modelo adotado no mundo todo, e hoje a concepção de design de espaço de aprendizagem ela abrange outros locais da escola que vão servir para ensino, para aprendizagem, para áreas de descompressão, para áreas de descontração, porque nesse processo os estudantes também estão aprendendo. Então, costumo dizer, eu coloquei até uma citação aqui do Henri Michaud, a aprendizagem da aranha não é para a mosca, né? Nós estamos lidando com pessoas com comportamentos totalmente diferentes, ainda numa sala de aula lá de séculos atrás, e isso já não está valendo mais para os estudantes do século XXI. Então, por que a necessidade desse capítulo no livro e no curso? Porque o ambiente ele influencia diretamente sobre a nossa percepção, sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso desenvolvimento, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar que a gente vai frequentar. E por isso, pensar a sala de aula fisicamente é muito importante, tanto no quesito de mobiliário, cor, acesso, até mesmo nas questões mais funcionais, né? Telas, tecnologias inseridas no local, que podem fazer com que a sala de aula seja diferente e facilite o uso de novas metodologias. Então, os espaços de aprendizagem hoje, eles são um misto de espaços de estudo, de lazer, de convívio e aprendizagem com características inovadoras. Claro que quando a gente olha para a literatura, a gente vê exemplos no mundo e algumas delas a gente ainda não encontra nas nossas escolas, mas é algo que está sendo bem pensado. Que características são essas? Elas incentivam o aprendizado em diferentes momentos, são disruptivas, elas são totalmente diferentes de tudo aquilo que a gente já está acostumado em termos estéticos até mesmo, do que seria uma sala. Permitem a exploração de forma ativa, então a mudança do papel desse estudante, né, de ser um receptor passivo ali para ser um agente ativo do processo, no qual o professor não é nem mesmo um gestor, ele acompanha e faz com que o processo de aprendizagem flua, né? E esses espaços estão disponíveis para a comunidade toda, sejam para os professores, para os alunos e para os outros membros da comunidade acadêmica. Então, esse conceito de espaço de aprendizagem, ele permite que a escola seja um espaço aberto, que permita a interação de múltiplas gerações, de múltiplos perfis, que vão propiciar aí um crescimento de um conhecimento mais rico, tá? Então, é essa concepção de espaço de aprendizagem que a gente adota neste capítulo. E para quem a gente pensa esse espaço? Acho que a primeira questão que é fundamental a gente observar, porque os projetos de escola, né, embora tenha uma preocupação arquitetônica e tudo mais, as áreas do design começaram a se envolver mais com esse tipo de projeto, não só pelo mobiliário, mas pelas questões até mesmo psicológicas que impactam nos usuários e os ambientes. E daí, para começar a pensar o projeto de uma sala de aula diferente, a gente tem que entender um pouquinho quais as diferenças entre as gerações que estão ocupando aquele espaço, seja o aluno, sejam os pais ou seja o professor. Então, quando a gente pensa em projeto, seja de qualquer área, não só um projeto de um local, mas um projeto de um produto, de um veículo, de uma roupa, de uma casa,
a gente tem que entender quais são os perfis desses usuários e como eles convivem entre si. E para isso é muito comum que todos os profissionais eles voltem a algumas classificações já consagradas, até alvo de estudo do marketing e de comportamento, para tentar entender como essas pessoas se comportam e como elas vão lidar com tudo aquilo que vai ser inserido no espaço, porque afinal de contas a gente projeta o espaço para que elas o utilizem, né? Então, para isso, toda pessoa que vai começar a pensar uma mudança num local, ela tem que entender quem são as pessoas que estão ocupando esse local e quais são as suas referências socioculturais, a sua idade, tudo aquilo que elas viveram, para tentar entender o comportamento dessas gerações. E aí a gente observa que dentro da sala de aula, a gente tem gerações com formas de pensar totalmente diferentes, né? O professor é de uma geração, embora hoje muitos professores já são bastante jovens, mas são de gerações bem diferentes dos seus alunos, muitas vezes. E daí a gente volta no tempo para entender então um pouquinho dessas gerações e como é que elas se comportam, né? Porque vocês com certeza, todo mundo faz parte de uma dessas gerações. Claro que a gente pode ter ou não todas essas características, mas grosso modo a gente tem alguns comportamentos semelhantes àqueles da nossa própria geração. Então vamos começar a falar na geração que a gente mais comenta hoje, a partir dali, dos nascidos a partir de 46, né, que são ainda as gerações que estão ativas no mercado de trabalho, e a gente começa falando pela geração Baby Boom, né? Os Baby Boomers foram os filhos do pós-guerra, né? Esse termo Baby Boom, de explosão de bebês, ele veio ali no final da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltam para casa, principalmente os Estados Unidos viram um crescimento demográfico muito grande no pós-guerra. E essa geração, que atualmente está aí dos 60 aos 80 anos, e claro que muitos professores dessa geração estão aposentados, mas hoje, né, aposentadoria, né, é um termo que está sendo bastante revisto, porque uma pessoa com 70 anos, ela não se sente idosa, né? Então é um público maduro, extremamente ativo e que ainda está na sala de aula. Essa geração foi a primeira a conquistar o direito de ser jovem, foi a primeira geração a conseguir uma autonomia e uma liberdade para, enfim, conhecer o mundo, né? Foi muito influenciada pela música, ela foi muito influenciada por festivais, por lutar, enfim, pelas causas que ela consideravam que eram injustas para a humanidade em geral. No mercado de consumo, essa geração hoje, ela concentra, essa e a geração subsequente a ela, concentra a maioria da riqueza mundial, mas eles têm características muito interessantes com relação ao seu perfil de comportamento, que são a prioridade para a estabilidade, seja ela, né, emocional, econômica, e um foco na carreira. Então, essa geração foi uma geração que gostava de ter aquela carreira que não mudasse, que fosse crescendo. Então, ela tem uma forma de pensar muito linear. É uma geração que, embora tenha sido jovem, embora tenha mudado aí, o comportamento jovem da segunda metade do século XX, é uma geração que hoje é extremamente conservadora. Com relação ao mundo digital, que hoje é uma coisa que é inerente a qualquer ser humano, né? As crianças já estão tendo acesso muito ao mundo digital, eles são chamados de conservadores, eles têm um contato com o mundo digital, tem até um certo ativismo digital, mas de uma maneira não muito exacerbada, porque é uma geração que teve que aprender a usar a tecnologia conforme ela foi se desenvolvendo. Então, muitos hoje usam redes sociais, usam algumas tecnologias, mas não são amplos difusores desse meio. A geração subsequente, a geração do Baby Boom, é a chamada de geração X, que são os nascidos entre 1960 e 1980 e hoje tem de 40 a 60 anos. Muitos professores fazem parte dessa geração, que também valorizava algumas coisas da sua geração anterior, como estabilidade na carreira, disciplina e um respeito pela hierarquia. Mas a geração X, ela era muito mais competitiva, tá?
a competitividade no trabalho, a questão de você ascender rapidamente, né? Você crescer rápido no seu cargo, na sua área, você virar um empreendedor e ter um sucesso não depois de muito tempo, mas de uma maneira rápida, faz com que eles sejam muito mais individualistas e mais competitivos. Muitas pessoas com esse perfil, elas exigem que as pessoas à sua volta também tenham esse comportamento de competitividade. E hoje a gente sabe, né, que o mundo não precisa ser uma competição entre si, mas sim uma colaboração, mas muitas pessoas ainda têm esse pensamento arraigado no seu comportamento. São um pouco mais céticos com relação às autoridades, sabem que vão poder fazer alguma coisa para mudar o mundo, mas que não é tão simples assim. E é uma geração meio sem ideologia, embora tenha trabalhado muito e muitos dos avanços mesmo que o mundo teve, tecnológicos, enfim, no mundo dos negócios, ele vem dessa geração. Essa geração hoje, ela está forte no mercado de trabalho, inclusive muitos professores são da geração X, né? E é uma geração que está ali cuidando das crianças, enfim, para que ela cresça num mundo diferente. Então ela aplica tudo aquilo que vivenciou, embora seja uma geração mais flexível, ela entende, né, tudo que os momentos que a gente está passando, mas ainda tem um pouco da questão da competitividade arraigado na sua personalidade. A geração sequente é a geração Y, são chamados de migrantes digitais. Essa geração, ou conhecido também pelos millennials, né, que são os nascidos ali dos anos 80 até 1995, eles nasceram com uma informática e já com a globalização no mundo, e esses fenômenos transformaram todas as suas relações entre si. Então esse grupo viu a internet nascer, ele viu a internet conseguir maior velocidade, ele começou a usar a informática no seu dia a dia, então antes era um computador por família, depois foi o notebook, depois passou o celular, o smartphone. É uma geração que passou rapidamente por todas essas transformações. Isso fez com que essa geração, tudo isso fez com que essa geração ficasse muito mais ativa em multitarefas. Foi a primeira geração que começou a levantar a bandeira do ambientalismo e começar a se envolver em algumas causas relacionadas às questões sociais e às questões ambientais do planeta. Os millennials, eles são muito mais flexíveis à mudança, porque a forma de pensar de uma pessoa dessa geração é muito mais híbrida. O seu pensamento é fragmentado, a sua identidade é fragmentada, ora um millennial é uma coisa, ora outra, e horas ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, geralmente, pessoas dessa geração, elas são muitas coisas, elas desempenham muitos papéis sociais. É blogueiro, é professor, faz determinado artesanato, enfim, uma pessoa muito multitarefas que não consegue ficar preso apenas em uma geração, em uma atividade. É uma geração bastante interessante porque gerou muito envolvimento aí do empreendedorismo digital, está influenciando as gerações anteriores a ela na questão dos negócios, e muitos dos millennials são os pais das crianças alfa que estão entrando no ensino hoje, né? Então essa forma de pensar deles vai passando para os próprios filhos. A geração seguinte aos millennials é a geração Z. Essa geração é uma geração bem interessante, são os nascidos de 95 até mais ou menos 2010, são os que têm até os 25 anos, e já nasceram no mundo conectado. Então, a geração Z não tinha que aprender a usar a tecnologia, ela já nasceu num mundo com tecnologia, e a questão da exposição, de achar uma identidade, de achar uma característica que lhe seja própria, é o que move essa geração. Muitos deles se envolvem muito facilmente com questões do mundo digital, ativismo, eles são multitarefas, são mais artísticos, expressam as suas ideias no próprio corpo e eles gostam de defender causas. Tem um estudo de um centro de tendências que se chama Box 1824 e ele fala que 63% dessa geração defende uma causa ligada à identidade das pessoas.
seja identidade de gênero, de etnia, de orientação sexual. Eles gostam de fazer movimentos que saem das telas e ocupam as ruas. Então, eles causam ali um burburinho no digital, mas eles gostam de levar isso para o presencial e tentar se envolver com alguma causa que eles julgam uma causa importante. Para eles não existe divisão entre online e offline, então é uma geração muito flexível. E eles estão hoje, né? Essa geração aí está na escola, está fazendo os professores repensarem a sua maneira de dar aula, porque eles são digitais. Se você pedir um vídeo, você não precisa ficar explicando como é que faz, porque eles que te ensinam, né, como é que você faz isso. É a geração das lives, é a geração das redes sociais, mas também existe aí uma certa profundidade com uma linguagem um pouco diferente. Então eles mostram sua forma de pensar, mas de uma maneira um pouco mais descontraída, mais leve. E às vezes mais agressiva para quem é de uma geração anterior. Então essa geração, ela é um pouco mais impactante, ela causa mais, né? Digamos assim. E daí, subsequente a eles, a gente tem a geração alfa, que já é chamada de evoluídos digitais. São os nascidos a partir de 2010, que são extremamente conectados, tá? Então a tecnologia não é algo à parte para eles, o mundo deles é conectado. Tem crianças evoluídas digitais que, dependendo do local que ela nasce, ela é comum para ela parar em frente a uma porta de vidro e esperar que ela abra sozinha, né? Então, assim, eles gostam muito da gamificação. O que é gamificação, né? A questão de você faz alguma coisa, você ganha uma recompensa, eles precisam desse estímulo constante. É uma geração que está sendo alvo aí da maioria das empresas, porque é o futuro mercado de consumo, eles pensam diferentes, tá? A partir dos millennials, tem um estudioso da área do design, se chama Flusser, que ele fala que o funcionamento do nosso cérebro, ele mudou, né? Antes o cérebro ele tinha um funcionamento linear, por questão mesmo da própria escrita, né? É uma alfabetização de cima para baixo, enfim, né? Da esquerda para a direita, a gente tinha uma forma linear de pensar. E com o excesso da proliferação das imagens, da publicidade, da mídia, que foi entrando aí no dia a dia das pessoas, a partir dos anos 70 em diante, a forma com que o cérebro opera mudou. E o nosso pensamento deixou de ser um pensamento em linha para ser um pensamento em superfície, porque a imagem é uma superfície. E embora existam algumas formas de a gente visualizar uma imagem, né? Eu posso visualizar mais um ponto que se chama punctum, né? Que é o que me atrai primeiro numa imagem, de acordo com Barthes, e depois eu posso olhar outro canto de uma imagem. Não existe um roteiro exato. Então, a superfície, quando eu bato o olho numa superfície, por mais que eu não identifique num primeiro momento algum detalhe, mas eu entendo o todo de forma muito rápida. Então, o que o Flusser fala é o seguinte, que as pessoas que foram alfabetizadas pela imagem, dessas gerações mais jovens, elas têm uma forma de processar a informação diferente das gerações que vieram antes delas. Isso significa que a sua relação com o mundo, com as coisas, com as outras pessoas, ela é totalmente diferente. Ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais rápida e ela é muito mais livre também. Então, a geração alfa leva isso à máxima potência. Eles entendem e mexem com tecnologia desde muito cedo, e a gente pode observar isso na explosão da quantidade de escolas de treinamento de computação, de programação para crianças, né? Isso que é engraçado, que está surgindo bastante negócio na área, tanto para criança quanto para o público maduro. Mas essa geração, ela lida com tudo de uma maneira muito tranquila. E a geração que né, segundo os pesquisadores, ela vai fazer com que a nossa relação com a inteligência artificial seja mais fluida, né? E é uma geração que não tem uma identidade fixa. As meninas não precisam só usar cor-de-rosa, os meninos não precisam usar só azul. É uma geração que vai estar muito mais livre com relação às questões sexuais. Não vai fazer diferença para ela, não é uma geração... É uma geração muito menos racista.
e é uma geração muito dinâmica. Eles vão ser os próximos, espera-se, né? Os estudiosos de comportamento falam que muitos deles são os próximos milionários jovens, porque desde cedo eles começam a trabalhar. Esse trabalho é um trabalho fluido, ele começa como diversão, como por exemplo a imagem do meio, que é uma menina que ela tem um canal no YouTube que ela fala das bonecas e ela fatura muito dinheiro com isso, né? Ou eles vão começar a lidar com robótica, a lidar com design, enfim. Ali em cima, a primeira imagem de cima é uma campanha de marca de moda que está percebendo que esse público é um público que já tem uma identidade muito forte, mesmo quando muito crianças. Então hoje a gente vê uma proliferação aí de mídias sociais de crianças estilosas, né? Todos os pais millennials querem ter um filho nesse estilo. Então, o que a gente percebe? Essa geração alfa é uma geração muito mais conectada, muito mais sensível às causas do mundo. Ela não vê as diferenças claras que ainda a geração Z observa com relação às escolhas sexuais, a etnia, tudo mais. Para ela é tudo uma coisa só, não tem essa diferença. E é a geração que com certeza vai precisar de uma sala de aula totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porque a maneira com que eles pensam é muito mais fluida. Então, eles não aprendem só dentro da sala, eles aprendem em todos os locais da escola, por isso o conceito de espaços de aprendizagem. Se a geração millennial já faz isso, a geração Z também, a geração alfa, que são os a partir de 2010, com certeza irão precisar de um espaço muito mais acolhedor, mas também muito mais dinâmico. E a gente começa a observar já vários movimentos com direção a isso, como, por exemplo, a criação de vários espaços maker, né, dentro das escolas, que antes era uma coisa mais específica de Fab Lab, por exemplo, e hoje já tem vários tipos, inclusive, de espaço maker. Tem um espaço maker mais artístico, ou tem um espaço maker mais tecnológico, com algumas máquinas que dá para fazer corte a laser, alguma coisa assim. Então, esses locais dentro da escola vão ser meio que fundamentais para atrair o gosto aí deste público, que é um público dinâmico e que é um público exigente, porque vai ter acesso à informação e vai questionar bastante coisa. Então, entender como se comportam essas diferentes gerações e como elas vão estar juntas dentro de um mesmo espaço é muito importante, porque essas relações entre eles, né, elas vão acontecer num espaço aberto. Então, os estudantes dentro desses espaços de aprendizagem, eles vão dialogar entre si, vão trabalhar o mesmo conteúdo, mas de diferentes formas e muitas vezes em diferentes mídias, vão conviver muito melhor na questão do trabalho em grupo e da cooperação, vão aprender a dar e receber críticas e comentários, coisa que ainda tem gente com muita dificuldade, mas principalmente vão ser muito mais autônomos, vão saber da sua responsabilidade, aprender quando quiserem, na velocidade que lhe convém, mas sabendo que você tem um prazo de entrega, que você tem que passar por uma etapa. Nesse sentido, já existem várias escolas, inclusive no Brasil foi montada uma escola na favela da Rocinha, justamente que ela não tem divisão de idade nas classes, mas é por conteúdos. Então você tem pessoas de diferentes idades na mesma classe que se colaboram e constroem um conhecimento de uma maneira bem interessante. Então, todas as metodologias e a própria escola como um todo vai começar a ser repensada, porque a questão da multigeração, né, as relações multigeracionais dentro de um mesmo espaço, também é muito rica, é muito criativa, digamos assim. E ela permite respostas inusitadas a questões que os estudantes vão tendo pela experiência do outro, eles conseguem entender algumas coisas de maneira muito mais fácil, né, do que antigamente, simplesmente com a interpretação do professor. Então, esses espaços de aprendizagem, eles são concebidos para serem mais dinâmicos, para serem abertos. Nessa imagem, vocês podem observar que ele, inclusive, ele tem uma escada, ele tem patamares ali de altura para que não seja uma coisa contínua, né? E as mesas, elas estão dispostas em grupos. Então, o trabalho em grupo, ele será fundamental. E a gente consegue destacar, então, algumas características funcionais destes espaços de aprendizagem, coisas que são importantes a gente observar para poder identificar ou para poder criar
um espaço de aprendizagem? Primeira delas, os espaços de aprendizagem são flexíveis. Por mais que a gente tenha uma delimitação arquitetônica de 4 paredes, uma porta, uma janela, a ideia é que eles possam ser modificados. Tanto o arranjo das mesas, em grupos, em para se adequar às diferentes propostas, às diferentes dinâmicas que os professores vão fazer em sala de aula. Por isso que a maioria das empresas que desenvolve um mobiliário hoje para escolas, as empresas mais contemporâneas, elas fazem tudo com rodinha, para que você possa ter essa flexibilidade das mesas, das carteiras, mesas em formatos diferentes que se conectam e mesas que possam ser criados células de trabalho, né, grupos, seja com telas ou não. Então a flexibilidade é uma característica primordial para o desenho de qualquer espaço de aprendizagem. Com certeza, vocês como docentes já fazem isso de uma maneira, né, muito tranquila, mas às vezes faz muito barulho, faz muita bagunça, não é um mobiliário muito apropriado para isso. Quando a gente pensa na flexibilidade, a gente tem que entender também que as paredes, né, que os equipamentos, eles também permitam isso, porque se eu mexer todas as carteiras, mas a tela continuar no mesmo local, de qualquer maneira vai dificultar algumas posições. Então, essa flexibilidade ela tem que ser geral, tanto do mobiliário quanto dos equipamentos. A outra coisa é que uma característica importante é a intensidade. A gente percebe que 83% da nossa relação com o mundo é mediada pela visão. E o resto fica a cargo dos outros sentidos, né? Do tato, do olfato, do paladar. Isso significa o quê? Que a cor é muito importante, o material é muito importante, as sequências visuais do que a gente está vendo no nosso campo de visão é muito importante. Então, toda vez que a gente consegue conceber um espaço que oferece um estímulo, tá? Seja esse estímulo sensorial, tanto da cor, tanto do toque, quanto do som, quanto do cheiro, eles permitem que a gente incremente as formas de ensinar. Porque você, por exemplo, aqui a gente pode ver nessa imagem as crianças, né, dentro de um móvel, tipo um círculo, em carteiras, em banquetas. Você tem essa flexibilidade para estar trabalhando diferentes coisas, mas tem também aquele cantinho ali que eu consigo ficar quieto fazendo a minha leitura, porque a ideia do ensino é exatamente essa, que cada um tem o seu tempo, o seu momento, né? E vai ter gente que vai estar no momento do trabalho em grupo e vai ter gente que não. Então, a intensidade, ela é feita com relação a inserir no ambiente atributos que despertem o interesse, que despertem a criatividade, que despertem o sentimento de explorar aquele local. Então a gente percebe que a cor já é muito utilizada, mas os materiais e as formas, eles têm que ser pensados também para dividir os locais, menos paredes e mais divisões com outros atributos. A outra característica é que esses espaços têm que ser criativos, eles têm que inspirar não só os estudantes, os professores também têm que gostar, têm que se sentir pertencentes àquele local, têm que entender que aquilo ele é confortável, tanto visualmente quanto ergonomicamente, mas principalmente que ele desperte uma criatividade, né? Então, essa imagem também é de uma escola, onde tem esses locais que são coloridos, que são com diferentes arranjos para que os alunos estudem, brinquem, leiam, façam diferentes atividades, mas eles sejam inspiradores, né? Muitas escolas, elas, claro, que às vezes não têm esse orçamento, isso é uma escola que foi projetada e tudo mais, mas é possível, dentro de uma sala de aula, a gente conseguir fazer algumas mudanças para deixar um canto mais criativo. A outra característica fundamental é a ergonomia, né? A palavra ergonomia vem de adaptação do trabalho ao homem. Então, é eu projetar algo que deixe o corpo, nas suas medidas, confortável, né? Para o exercício das suas funções. Esse é um exemplo de cadeira de uma empresa que desenvolve mobiliário para espaços de aprendizagem. É interessante porque você pode colocar os materiais embaixo da cadeira e elas têm rodinhas, então você pode girar e movimentá-las na sala para qualquer dinâmica, né? Ela tem um pequeno apoio de braço e ela é mais arredondada, mais confortável. Então,
Quanto mais a gente deixar confortável o local onde os estudantes vão passar a maior parte do tempo sentados para estudar, melhor vai ser o seu rendimento, né? Então, a ergonomia é um dos pontos fundamentais. Também ligada à ergonomia está a questão do conforto ambiental. O conforto ambiental, ele se relaciona ao conforto do ambiente, do espaço. E daí, na questão de conforto ambiental, tem duas coisas que são primordiais aí. A primeira é a ventilação, né? Então, geralmente em arquitetura a gente fala da questão da ventilação cruzada, né? Do ar ter uma entrada e uma saída e poder passar por toda a sala. E a outra questão é com relação à iluminação. Uma iluminação adequada para o exercício das funções que estão sendo desempenhadas. Então, né, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê uma sala com muitas janelas, com muita iluminação. Isso não é no Brasil, então a gente percebe que nem tem cortinas nas janelas. No Brasil a gente tem um sol muito mais intenso, que às vezes a gente precisa até fechar as janelas e proteger por causa do sol, né? Mas o uso da luz natural, ele é muito importante no rendimento dos alunos, além da iluminação artificial. Então, quanto mais a gente puder iluminar essa sala para que ela fique clara, para que lá dentro, como a gente vai passar muito tempo lá, essa luz consiga entrar, é muito importante. Para pensar os espaços de aprendizagem, a gente tem que entender que, além de readequá-los para as novas necessidades dos estudantes, eles têm um impacto direto em cima do processo de ensino e aprendizagem, né? Se a gente começa a perceber um espaço diferente, com um mobiliário diferente, nem que seja um local onde eu tenha algo com uma característica estética totalmente diferente do restante, ali eu tenho um ponto de atração, e naquele local eu tenho uma relação diferente com o espaço. Isso significa que eu começo a mudar meu processo de enxergar as coisas. E isso favorece novas formas de pensar, né? Favorece o uso de novas metodologias, porque como os espaços eles podem ser mais abertos, eles podem ser dinâmicos, eles podem acontecer em qualquer lugar, até mesmo no corredor, eu posso trabalhar com diferentes metodologias e chegar em resultados interessantes. Ele gera estudantes mais confiantes, adaptados, independentes, porque eles sabem as suas responsabilidades, mas eles têm a sua autonomia, né? A criançada hoje ela já tem um senso de identidade e uma personalidade muito marcante desde pequenas, muito diferente das gerações anteriores. Isso significa que, para eles, independência é uma coisa fundamental. Locais assim estimulam a intenção de aprender e também são mais inclusivos, desde que, claro, eles sejam acessíveis, né? Garanta ali a acessibilidade universal. Nesse exemplo, por exemplo, da imagem, tem um degrau. Esse espaço específico, ele não é acessível para todo mundo, mas eu tenho outros espaços que são, né? Para cadeirantes, enfim. Então, tem que ser pensado também na questão da acessibilidade. Eles conferem autonomia aos professores e aos estudantes e representam a visão estratégica da instituição. Então, claro que o professor sozinho nunca vai conseguir mudar 100% da sua sala de aula, porque ele depende de uma série de fatores, né? Ele depende ali da direção, da autarquia onde ele está. Então, se é uma escola municipal do município, estadual, se é uma escola particular, de um conselho, enfim. No entanto, quando a instituição estabelece formas disruptivas de ensino, né, de um ensino diferente, e isso entra na visão estratégica da instituição, você consegue pensar em uma lógica de espaço diferente, inovadora, que atraia mais estudantes, e isso vai reproduzir o que a instituição quer para os seus alunos, né? Então, claro que, dependendo do local de ensino, a gente não tem essa flexibilidade e isso fica, essas ideias de pensar o espaço, de inserir cor, de deixá-lo criativo, elas ficam resumidas ou à sala específica do professor ou a um laboratório que, enfim, é chamado de espaço maker. No entanto, cada vez mais a gente percebe que as instituições estão buscando estabelecer isso como uma visão estratégica, levando em consideração o perfil desse público do século XXI, que exige muito mais do que o público anterior exigia com relação à sala de aula.
Dentro de um espaço de aprendizagem, a gente tem que levar em consideração 4 componentes básicos. O primeiro é o tecnológico. O componente tecnológico é quando eu consigo incorporar tecnologias, né, sem que elas fiquem totalmente aparentes, então o ambiente fica limpo, mas eu tenho a tecnologia ali. Então, o que pode ser essa tecnologia? Muitas escolas já utilizam projetor multimídia, ok? Isso é uma tecnologia. Caixas de som já colocadas na sala de aula e não só conectadas no computador do professor. Isso é uma tecnologia. Tem escolas que gravam a aula e isso fica na nuvem para o aluno que não pode estar presente, mas ele pode acessar. Essa é um outro tipo de tecnologia. Enfim, isso está muito mais presente em universidades do que em outros tipos de escola, mas todo tipo de tecnologia que eu possa inserir que facilite, né, como, por exemplo, múltiplas telas, cada uma conectada aí a uma mesa de um grupo de trabalho, facilita o ensino. E muitas escolas adotam também fora do Brasil o sistema BYOD, que é Bring Your Own Device. Então, você leva o seu celular, você leva o seu tablet, você leva o seu computador pessoal e lá você conecta ele à estrutura existente, como uma tela, uma TV, para poder compartilhar aquilo que está com você com os outros colegas e desenvolver as suas atividades. Então, tem locais que conseguem trabalhar isso. Claro que dependendo da escola que a gente trabalha, a gente não tem como contar que o aluno leve o seu celular e tudo mais. E outra tecnologia fundamental desse espaço no componente tecnológico é a internet, né? Uma boa internet Wi-Fi e que essa internet funcione. Com relação ao componente social, todo espaço de aprendizagem, a ideia é que ele promova a interação e a colaboração e permita compartilhar experiências. Então, quando a gente consegue aumentar as relações intergeracionais, a gente faz isso. Quando a gente consegue aumentar o trabalho em grupo, a gente faz isso, né? A gente promove essa interação e essa colaboração, para que o estudante veja que sozinho ele pode chegar em algum lugar, mas com mais cabeças pensando, ele pode chegar num lugar muito mais à frente. E ele vai aprender a ser um gestor também desse processo, né? Essas gerações, a partir dos millennials, geração millennials, Z e alfa, são gerações que trabalham melhor em grupo, né? Que conseguem fazer grandes movimentos em grupos. Então, esse componente social, essas gerações têm uma facilidade maior. Então, o que é isso? O que é o componente social dentro de um espaço de aprendizagem? São locais onde eu consigo reunir grupos, sejam mesas de trabalho comunitárias, sejam locais retirados com um grupo de sofás, puff, onde um grupo vai lá, senta e conversa um determinado assunto, ter locais dentro da sala de aula que permitam todos os grupos e locais dentro da sala de aula que permitam atividades de um grupo menor específicas, tá? Então, que favorecem esse componente social. O componente psicológico, ele é a questão de criar sentimento de pertencimento ao local. Empatia através do design, priorizando o conforto físico e psicológico e enfatizando o sentir-se bem no local. O que seria isso? Todo profissional que trabalha com design de espaços de aprendizagem, ele não cria o local sozinho. Ele, durante o projeto do espaço, ele envolve os usuários, que seriam os professores e os alunos. Isso gera sentimento de pertencimento ao local. Quando eu sei que aquele espaço que eu gosto tem um pouco da minha ideia, tem um pouco do meu trabalho ali. Eu contribuí um pouco com aquilo, tá? Esse sentimento de pertencimento, ele vai desde a concepção, vamos pensar o que isso aqui pode ter, até a materialização mesmo. Você convidar as pessoas para ajudar a construir, para ajudar a pintar, para ajudar a remodelar. Isso faz muita diferença, tá? Eu lembro que na minha graduação, a primeira graduação eu fiz na Universidade Estadual de Londrina, e a minha turma não tinha sala de aula, levou 2 anos para conseguir um prédio próprio. E quando conseguimos, a coordenadora conseguiu doações de tintas, que era uma universidade pública, ela chamou os alunos e quem pintou tudo foram os estudantes. Os quadros, as paredes, enfim.
aquela turma que participou daquele processo tem um super sentimento de pertencimento no local, porque ajudou a de fato finalizá-lo, colocar, sabe, a sua força de trabalho ali. Então isso é muito importante. E na questão de gerar o conforto físico e psicológico, também a gente tem que estar levando em consideração o cuidado com as cores, para que elas também não causem desconforto. Algumas cores, quando juntas, elas geram desconforto visual, tá? Como alguns tons de verde com vermelho, um azul muito intenso com vermelho, eles geram uma vibração e um desconforto visual. Um ambiente inteiro de uma cor só pesada como o azul leva os estudantes a ficarem meio depressivos, ou às vezes aquela meia parede de uma cor verde que lembra um hospital, isso é terrível, né? Porque gera essa sensação de não pertencimento, tipo, esse é um local frio onde eu preciso passar um tempo e sair. Então isso gera bastante desconforto, que a gente não consegue descrever facilmente, mas que a gente sente, tá? Então esse é o desconforto físico e psicológico. Com relação ao componente cognitivo, a gente destaca que dentro de um espaço de aprendizagem é importante tentar um layout inovador, atrativo e culturalmente agradável. E quando a gente fala de cultura, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter estudantes com diferentes culturas, né? Que eles têm ali um imprinting cultural, que é o que o Mohan fala, de diferentes locais. Pode ter gente que é do Nordeste, gente que é do Sul, né? Então é importante a gente entender que aquele espaço ele tem que ser meio que universal e ele tem que agradar a diferentes culturas, tá? E com relação a permitir acomodações seguras para atender os objetivos pedagógicos. Então, desde o mobiliário ser ergonômico, até mesmo ter algum local ou algum mobiliário, uma poltrona, um puff, alguma coisa que nos dê o sentido de proteção. Vejam que o homem, independente da sua idade, em algum momento de desconforto psicológico, procura um casulo, tá? Que a gente chama aí de pods. Então, muitas escolas, ela cria, inclusive, alguns espaços de aprendizagem dentro de ambientes amplos, ela cria casulos, onde os estudantes conseguem ficar em pequenos grupos de 1 a 4 pessoas no máximo. Eles têm uma característica meio até quase que fechada, né? Como se fosse um mobiliário bem fechadinho, onde concentra ali o som que está sendo conversado, mas também dá um sentimento de proteção. Quando a gente está um pouco triste, a gente precisa desse sentimento de proteção. Tem gente que recorre à roupa, tem gente que recorre à comida, tem gente que se esconde em uma cabana. Então você tem um local dentro de um espaço de aprendizagem que seja um cantinho que lhe permita essa proteção, às vezes para um dia que o estudante não está muito legal, ou para um momento onde ele precisa pensar, é bem interessante e isso não exige grandes investimentos, dependendo do modelo que se pensa. Pensar os espaços de aprendizagem inovadores, olhando com relação à nossa sala de aula hoje, claro que gera até um medo, né? Porque a gente vai reinventar alguma coisa que é totalmente diferente daquilo que a gente pratica e até mesmo do orçamento que se tem, né? Por isso que se destaca que a reinvenção desses espaços é importantíssimo que seja traçada como plano estratégico da instituição e não só de um grupo de professores, tá? A partir do momento em que a instituição adota esse conceito para a escola como um todo, outras iniciativas individuais podem surgir também, tá? Então eu posso fazer de maneira individual, mas é importante que se faça na escola como um todo, não seja só uma sala que seja assim por iniciativa de algum professor, mas que seja a escola toda pensada dessa maneira. Isso facilita o trabalho de todos, facilita a ajuda da comunidade externa, que pode se envolver no projeto também e colaborar com o projeto também. E para reinventar os espaços, a gente precisa estabelecer, no primeiro momento, quem é o público que vai ocupar esse espaço, tanto de alunos quanto de professores e da comunidade,
E depois, estabelecer a natureza da aprendizagem que se espera do local. Porque por ser um local flexível, eu posso fazer diferentes tipos de aprendizagem. Aí, por exemplo, é uma sala, olha que interessante, ela tem um espaço aberto no meio da escola que pode servir para múltiplas coisas, para alimentação, para descanso, para ensino. Você pode reunir uma turma grande de alunos ali, que serve para, enfim, cantinho de leitura. Então, às vezes eu não preciso pensar só a sala, mas eu posso pensar num local, né, que seja um grande saguão, que acolha e que seja um local onde os estudantes queiram ficar, né? Então, eu posso nesse local fazer diferentes usos para ele, né, em diferentes momentos. E daí, para projetar esses espaços, a Renate Crainer, que está destacada no artigo, ela elenca algumas características comportamentais que, quando a gente consegue compreendê-las, a gente consegue imaginar um espaço mais receptivo, né? Então, que características são essas? A primeira é: a mente é social, então o espaço deve permitir engajamento, ele deve permitir que as pessoas interajam com ele, nas paredes, nas mesas, no chão, né, no mobiliário, não seja frio, que as pessoas possam utilizá-lo. Depois, o aprendizado envolve atenção focalizada e percepção periférica. Então, não adianta só um local eu ter um atrativo visual, mas o que está em volta não ter, né? Então, o espaço deve ser estimulante visual e sensorialmente, mas eu tenho ali atenção, mas eu tenho a percepção que olha para o entorno, né? Então, é importante a gente, por isso, mais uma vez, né, voltando para o slide anterior, da questão do planejamento estratégico da instituição, não só um local, mas toda ela ser pensada dessa maneira. As pessoas são únicas e não sentem o ambiente da mesma forma. O espaço deve encantar diferentes pessoas. Então, o que eu já falei anteriormente, de ter um pod, um canto de proteção, onde eu estudo individualmente, de ter um local onde acolha um pequeno grupo, né? Cada um vai sentir o espaço de uma maneira diferente. Pensem, se a sua sala de aula hoje tivesse mobiliários diferentes ou espaços diferentes, vocês provavelmente já saberiam quais alunos ocupariam alguns determinados espaços de acordo com as suas características de comportamento, né? Então, a gente sabe quem iria ocupar um lugar sempre, quem iria ocupar outro. Então, a ideia é o seguinte: deixar o usuário o mais confortável possível para que ele possa aprender de maneira mais efetiva e duradoura, levando em consideração que tem um livrinho muito interessante ali do McLuhan, antigo até, que ele falava dos meios de comunicação como extensão do homem. O que acontece hoje na questão cerebral? O nosso cérebro, ele automatiza tudo aquilo que é repetitivo, ou ele estende aquilo que ele sabe que ele não precisa guardar. Por exemplo, se a gente for fazer carteira de motorista, a gente vai, né, repetir muitas vezes a baliza, vai tirar a carta, vai ter dificuldade de conversar com alguém. 10 anos depois, para quem dirige muito, o pessoal já fala no celular, já faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e o cérebro sabe quando trocar a marcha, sem você ter que pensar, nossa, tenho que trocar a marcha. Então ele automatiza o processo, né? O que significa isso? Que já flui de forma natural. Como as gerações mais jovens, elas utilizam muito os recursos de pesquisa da internet, muitas delas já sabem que, se ela precisar saber de alguma coisa, é só ela digitar lá no Google e ela vai achar. Então ela não precisa armazenar essa informação no seu HD, no seu cérebro. Isso significa que a forma de gravar informação foi muito, muito modificada. Por isso, quando a gente associa a informação a um local, isso mexe com os indivíduos de outra maneira. E a gente, quando chega naquele local, acessa aquela informação.
É igual quando você vai viajar e daí você lembra de um local e naquele momento você lembra de um fato que aconteceu naquele local. Isso significa que para você armazenar aquele conhecimento, se é um local que te faz bem, se é um local que você gosta, que você interage, que é um local diferente do que você está acostumado, isso vai ficar mais forte na sua memória. Então, até o aprendizado, né, ele fica mais registrado, digamos assim, nos alunos. O bem-estar físico é fundamental ao aprendizado. Os espaços devem ser pensados de maneira ergonômica, que eu já havia falado para vocês, né? Devem ser confortáveis para sentar, confortáveis na iluminação, confortáveis para acessar alguma coisa que às vezes fica muito alta ou muito baixa, né? Então a ergonomia, ela é fundamental. A mente é estimulada por mistério e surpresa. O espaço deve convidar as pessoas à descoberta e possuir esconderijos. Então, essa questão da imagem, lá no começo dos slides que eu falei, da visão serial, que a gente tem de ver coisas coloridas, de ver um mobiliário diferente, de você buscar ali locais diferentes, isso gera descoberta, gera curiosidade. Então, como que na sala de aula a gente consegue estimular este processo nos alunos, né? E por fim, a gente gosta de estar conectado uns aos outros, né, visualmente. Então, o espaço deve permitir a conexão formal e informal. O que seriam isso? A conexão formal, áreas amplas, onde se eu andar um pouquinho, eu chego na outra mesa, e informal, por áreas transparentes, por divisórias não tão fechadas, né? Então, aí entra muito mais a questão dos vidros, né, das divisórias com outros elementos. Claro que é complicado essa questão na sala de aula convencional, a gente já tem as estruturas dos prédios, esse tipo de colocação da Renate Crane, ele é muito legal para uma escola que está sendo projetada do zero, mas quando a gente pega uma escola que já existe, com uma estrutura arquitetônica que já existe, num prédio que já existe para essa finalidade, tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis de fazer, né? A gente simplesmente não vai poder sair quebrando parede e colocando vidro. Até porque isso pode atrapalhar tanto na questão térmica mesmo do conforto, por causa desse material aqui no nosso hemisfério, mas também na questão de ruído, de som, de uma sala atrapalhar a outra. Então, tem coisas que a gente consegue fazer dentro da sala e tem coisas que não. O importante é a gente tentar, ao máximo, fazer o maior número de elementos possível. Uma questão interessante, e essa imagem é muito bacana porque ela é um espaço de aprendizagem de uma universidade, onde as divisórias são móveis e elas também servem de lousa. Então você pode integrar os espaços mexendo as divisórias, ou você pode fechar todas elas e dividindo as salas. Esse tipo de divisória é muito comum, inclusive em hotéis, né, que eles têm salas de eventos e eu trago essa divisória que ela desliza e a sala fica menor, ou eu abro todas elas e fica um grande salão, né? Então isso é muito comum. A diferença é que foi revestido com material que pode colar post-it, que pode escrever com a caneta branca, uma lousa branca, mas não tem nada de super tecnológico nisso. A questão é a maneira com que você vai utilizar esse tipo de elemento no ambiente, tá? A lousa, ela nunca vai deixar de existir. Por mais que todo mundo tenha feito nos últimos anos super propaganda da lousa digital, a lousa nunca vai deixar de existir, sempre vai gerar interação do professor, do aluno, anotação. Eu considero a lousa uma questão muito importante, claro que não só utilizada pelo professor, porque os alunos numa discussão de grupo, eles podem ter uma lousa pequena para o grupo interagir e fazer as suas anotações, ela pode servir como um quadro para algum tipo de Canva, com a colocação de post-it, mapas mentais e tal. Nesse sentido, por mais que a sala às vezes seja restrita, a gente pode pensar em tipos de lousas móveis, pequenas, que vão ir de mão em mão, ou que fiquem em locais específicos das paredes, onde eu direciono as carteiras até lá, né? Então, ela vai auxiliar bastante aí a dinâmica que o professor está desempenhando. Voltando aqui, conhecer os tipos de ambientes de aprendizagem é muito importante para que a gente possa estabelecer que tipo de local a gente quer desenvolver, né, ou que tipo de local a gente quer adaptar para a nossa sala de aula, para que permita um uso mais facilitado de novas metodologias de ensino, tá?
Então, os tipos de ambientes que uma escola tem, na verdade, são todos. Mas aqui eu destaco alguns que são ambientes de escolas projetadas já com uma nova linguagem, mas todas as escolas têm esses ambientes. Então, quando a gente não pode mudar a estrutura arquitetônica do local, destaco mais uma vez, a gente pode tentar mudar o quê? O que se enxerga quando se entra, as cores, a visão serial, a relação das pessoas com aquele espaço, tá? Então, o primeiro espaço é a entrada. Espera-se que na entrada se transmita o entusiasmo de aprender. Então, se essa escola parece um hospital, não se transmite o entusiasmo de aprender. Você quer sair dali rapidinho, né? Então, ela tem que ser acolhedora e segura. Ao mesmo tempo, tem que gerar algum tipo de impacto e transmitir a visão da instituição. Se é uma instituição que gosta de coisas mais modernas, se é uma instituição mais focada no sensorial, né? Depende muito também os níveis, né? As séries que essa instituição trabalha com os estudantes, enfim. Claro que, né? Quem trabalha em instituições do governo acaba seguindo ali o que o governo institui, né? A cor que o governo quer para as escolas, agora é uma, agora é outra, enfim. Só que de uma maneira ou de outra, é importante essa personalização de cada uma delas dentro do que for possível, dentro das informações sobre elas, locais, horários, quadros, né? Adicionar uma cor diferente, enfim, quando for possível. Aqui a gente tem duas entradas de universidades. O que é interessante observar que as universidades contemporâneas, fora do Brasil, geralmente os países mais frios, elas possuem grandes saguões cobertos, né? Aqui as universidades, elas são um pouco diferentes. Elas têm uma área externa grande, mas fora do Brasil é um pouco diferente a dinâmica. E aqui a gente observa que as escadarias, elas também são utilizadas como arquibancadas, para reunir pessoas, para fazer grandes reuniões. Então, os espaços, eles são multiusos. A entrada, ela é o cartão de visita, mas ela também é utilizada. Ela não é só uma área de passagem. Ela é uma área para as pessoas ficarem. O próximo ambiente são os espaços de ensino, que a gente chamaria de sala de aula convencional. A ideia é mudar justamente essa nomenclatura de sala de aula para espaço de ensino, porque dentro de um espaço de ensino a gente não só ensina alguma coisa, mas a gente promove interação, apresentação, investigação, criação, partilha e desenvolvimento. E a ideia é que, quando possível, essa sala de aula trabalhe todos esses 6 fatores. Então, o conceito de espaço de aprendizagem para sala de aula, para os espaços de ensino, justamente é ser flexível e ter diferentes tipos de acomodação quando possível. Quando a gente só tem uma sala física, que nesse exemplo da imagem, a gente tem 2 salas, né? Uma muito ampla, com diferentes mobiliários, né? Onde eu posso estar fazendo aqui, ó, diferentes coisas, e uma menor com as carteiras, de frente para uma tela, tá? Mas quando possível, dentro de uma sala de aula, a gente tentar adotar alguma coisa semelhante a essa imagem da esquerda, que a gente vê ali dentro de um mesmo espaço, diferença de cor, diferença de locais, né? E até de atividades que estão acontecendo ali dentro. Então, isso, claro, são exemplos ideais de espaços de ensino, onde a gente consegue trabalhar esses 6 elementos: interação, apresentação, investigação, criação, partilha e desenvolvimento. Os espaços de formação profissional, que são muito mais comuns nas universidades, eles hoje se assemelham muito aos ambientes de trabalho convencionais, sejam os coworkings ou os Fab Labs. Então, as universidades que estão se preocupando com a criação de ambientes de aprendizagem, elas estão modificando o formato dos seus conhecidos laboratórios. E elas estão fazendo com que esses laboratórios sejam muito mais dinâmicos, né? O que antes eram menos flexíveis, fiquem mais flexíveis. Por quê? Geralmente, os estudantes das universidades, eles acabam, dependendo do tipo do laboratório, levando o seu próprio computador, levando seus equipamentos. Você tem ilhas, né, que as pessoas sentam para conversar, então é muito diferente. Então, os laboratórios, eles são muito distintos do que a gente entende com
Todos os computadores virados para um sentido e a tela numa única posição. Então, os espaços de formação profissional, eles também estão mudando, eles estão ficando muito mais dinâmicos. Claro que isso exige mais tecnologia e mais investimento por parte da instituição. Porque daí, por exemplo, como o mobiliário está direcionado para diferentes posições, eu preciso de um número de telas maior para projetar aquilo que eu estaria projetando só em uma, por exemplo. Mas isso permite autonomia de trabalho. Eu não preciso fazer todo mundo parar para olhar para a mesma, se inclinar, girar sua cadeira para olhar para a mesma posição. E daí a gente tem o conceito de centros de aprendizagem, que eles integram locais. A gente consegue ver bem esse conceito hoje nos shoppings, onde eu tenho livraria integrada com cafeteria. Um centro de aprendizagem, ele trabalha diferentes espaços já existentes. Como antes a gente tinha, né, a biblioteca junto com o café. Você não pode comer dentro da biblioteca, que você vai sujar os livros. Mas quando você consegue fazer de uma maneira mais dinâmica a disposição do mobiliário dessa biblioteca, mas sem ter aquela questão do silêncio, porque hoje em dia as pessoas frequentam muito menos as bibliotecas, né? E você deixa com que o espaço consiga ser autorregulado. Eu não preciso de uma pessoa atrás de um balcão que vai lá, pega o livro e entrega para o estudante. Eu deixo o estudante ter a sua autonomia. Os estudantes conseguem conversar e utilizar esse local para estudo, né? Dentro deles, se for possível, ter salas individuais ou não, enfim. Esses espaços servem também para aulas de pequenos grupos. O professor vai até lá, explora o local, né? Não fica aquela biblioteca só para uma finalidade. Então, eles são conhecidos como centros de aprendizagem e permitem essa conexão, essa flexibilidade das pessoas e incentivando sempre a pesquisa. O próximo ambiente de aprendizagem são os espaços sociais. No Brasil, a quadra poliesportiva sempre foi eternamente vista como espaço social. Mas em outros tipos de instituições, eles têm que ser pensados como espaço social, de convívio e de estudo, tá? Impactam também a forma de aprender e devem ser um ambiente que permite produção e descanso. Aqui a gente tem 2 exemplos de espaços com diferentes tipos de mobiliário, onde eu posso me alimentar, nessa foto da esquerda, né? Posso me alimentar, posso estudar. E a foto da direita é uma universidade no Canadá, que eles chamam esse local de The Beach, né? Como lá é muito frio, todo envidraçado, eles fizeram esses grandes degraus que tem puffs, cadeiras até que imitam cadeira de praia, bem iluminado dentro e também com iluminação natural, todo envidraçado. E ali é um espaço que eu posso fazer trabalho individual, eu posso descansar, eu posso me reunir entre as aulas, né, fazer um intervalo. Então, são espaços sociais porque em qualquer local da escola eu estou aprendendo, tá? Então, esse é um espaço de convívio que as pessoas gostam e elas geram grande sentimento de pertencimento. Essa imagem também é um outro espaço, olha que interessante, né? Eu tenho aqui toda uma área de acesso para o segundo pavimento, com 2 grupos de grandes escadas, que também é uma arquibancada, que dá para fazer uma aula, uma reunião, dá para fazer uma apresentação, dá para fazer bastante coisa interessante. Claro que, quando a escola é projetada para essa finalidade, é muito mais fácil do que quando a escola já existe e eu preciso fazer adaptação, tá? A gente tem que sempre olhar para a nossa realidade, mas é claro que, se a gente tentar pensar de maneira criativa, a gente consegue, em maior ou menor grau, aplicar aqueles componentes que eu falei anteriormente, tecnológico, componente social e tudo mais, na nossa sala, né? É que exige a gente ter um pouquinho de trabalho de pensar isso, adaptando para a nossa realidade. Existem alguns princípios que nos ajudam a projetar isso de maneira mais eficaz. O primeiro deles é conforto e atração. Então, o homem, de maneira geral, ele gosta de buscar conforto e ele é atraído por algo que lhe chama atenção. Então, se a gente conseguir criar o conforto, seja térmico, iluminação, do mobiliário, que permita bem-estar, e ainda assim ele for atrativo visualmente, já é um espaço, um canto, um local
que ele vai ter mais usuários, tá? Porque a gente geralmente é atraído por isso. A gente sempre busca ficar em conforto. Depois, estética, hibridismo e conexão. Toda vez que a gente consegue conectar lugares, permitir a sua flexibilidade e ter um apelo estético dinâmico, é muito mais interessante. Observe nessa imagem do canto inferior da esquerda, é uma sala de aula onde o chão está em 2 níveis, né? O chão, ele é alto e depois ele fica no centro, eu tenho um buraco onde tem puffs que eu posso tirar e distribuir ao longo da sala, ou que ficam encaixadinhos todos ali quando a sala não é utilizada. Então a lousa, ela é grande, eu posso sentar no chão, eu posso me apoiar, né? Eu posso ficar em diferentes posições que gerem esse conforto no meu corpo, mas ele está conectado com todo lugar. E a aula, ela fica de uma maneira muito mais descontraída, né? Na imagem do canto superior da esquerda, uma escola infantil, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês também, da visão serial, é dela, e ela é extremamente colorida, com um número muito grande de materiais, de madeira, né? Piso liso, pedra, enfim, vários tipos de materiais, justamente para fomentar essa questão das texturas, da curiosidade. E a outra, à direita, é uma escola no Japão infantil. As paredes, elas também servem de lousa, de apoio, de divisória de ambientes. O mobiliário é adaptado, são crianças bem pequenas, então tá tudo na altura deles. Mas o uso das cores, ele é bastante estimulante. Lembrando que ali, né, carpete, claro que são materiais diferentes dos que a gente utiliza para uma sala de aula, mas dá para a gente tentar tirar boas ideias desse local. A estética, o hibridismo e a conexão, elas promovem um prazer pelo reconhecimento daquele local, pela harmonia e às vezes até pela simplicidade do mesmo. A gente não precisa fazer grandes mudanças, às vezes, para ter um canto impactante, um espaço que as pessoas se reconheçam. Mas quando a gente trabalha espaços de maneira mais elaborada, a gente consegue permitir o uso de diferentes recursos pedagógicos e de diferentes metodologias. O próximo princípio são os fluxos e a equidade. Eles são mais aplicados para os espaços abertos e amplos, que é a questão de permitir a livre movimentação e o livre acesso, né? Equidade no sentido de que todas as pessoas podem acessar aquele local. Então, sempre que tiver diferença, ter algum tipo de rampa, né? Ter uma forma com que as pessoas consigam chegar naquele local, diferente da sua questão de mobilidade. Aqui a gente pode ver, ó, esses círculos para grupos, mesas de estudo. Aqui tem diferentes tipos, ó, a questão das transparências, dos vidros, você está vendo o que está acontecendo, da porta no fundo da sala, porque o professor não precisa ficar controlando quem está entrando e saindo. Isso é permitir essa autonomia para o estudante. Novamente, a questão da acessibilidade, versatilidade e multiuso. Aqui tem 3 imagens que representam um local, também a mesma estratégia. É um quadrado rebaixado no piso, onde se encaixam ali essas caixas que servem de bancos, onde os estudantes retiram e podem utilizar aquele espaço para estudar, ou fecham e viram uma área de, enfim, para caminhar, para brincar e tal. Então, quando você tem um local, por menor que seja, que ele permita um estímulo diferente, para ter diferentes atividades ali, isso já gera, para as crianças principalmente, essa questão de brincar, né? Ah, eu vou brincar, eu vou tirar tudo lá, eu vou montar, eu vou sentar naquele, vou escolher o meu espaço. Então já gera ali esse pertencimento e permite atividades bem dinâmicas. E é uma coisa simples de ser executada. A outra questão é a segurança e a sustentabilidade. No canto superior da direita, vejam essa imagem que interessante, porque esse é um modelo bastante adotado em vários tipos de escola e universidades para trabalhos em grupo. Tela, 1 ou 2, e uma mesa semicircular onde todos estão em volta. A única questão aí é que esses puffs, eles não são tão ergonômicos para ficarem longos períodos sentados, tá? Mas a segurança é a questão de promover segurança para que o local permita, né, as atividades dos estudantes,
Ali tem, por exemplo, promover segurança com o uso de câmeras, né? A câmera não é uma câmera de segurança, é uma câmera que eu posso estar acompanhando mesmo à distância a aula, posso estar acessando aquele conteúdo. E a sustentabilidade está ligado a sustentar esse local por longo período, porque quando se faz um investimento em tecnologia, a gente tem que prever que o computador vai estragar, que o projetor vai gastar a lâmpada, enfim, que aquilo vai ser utilizado e ele vai deteriorar. Então a gente precisa ter um orçamento para manter aquilo funcionando. Isso é sustentabilidade, é o local se sustentar ao longo do tempo. E muitas instituições, elas acham que magicamente é só criar um local legal, com tecnologia, e pronto, ele tem que ficar lá durando 10 anos sem dar nenhum problema. E isso não vai acontecer. São pessoas diferentes usando o mesmo local. Os equipamentos deterioram, né? Cada um tem um jeito de operar as ferramentas. Então, a sustentabilidade é nesse sentido. Quando a gente for promover a criação de um espaço, por mais simples que ele seja, a gente tem que pensar que ele tem que ser de fácil manutenção e que a gente tem que proporcionar o rápido conserto dele, caso seja necessário, que ele dure mais tempo. Daí, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que ele já está bastante longo. Eu vou, no próximo vídeo, passar um exemplo de como a gente, de fato, pega todos esses conceitos que eu passei para vocês e a gente aplica para projetar um espaço da nossa sala, como que a gente pode intervir de maneira de maior ou menor grau na nossa realidade e tentar deixar a nossa sala de aula hoje mais dinâmica. Então, acompanhem no próximo vídeo.